Davi continuava a sua vida de obediência entre um pai que precisava do seu trabalho e de um rei que dependia da sua música para ter tranquilidade. Mas um reino faz-se de batalhas, de conquistas, e as tropas hebreias tinham agora na sua frente o grande, poderoso e bem armado exército filisteu, cuja maior arma era um guerreiro com cerca de 3 metros de altura. O monstro usava uma cota de malha com anéis de bronze entrelaçados, cujo peso rondaria os 90 quilos. Além desta tinha um capacete de bronze, caneleiras, uma lança descomunal entre a imensidão dos seus ombros. Só a ponta dessa lança pesava mais ou menos 10 quilos. À sua frente caminhava sempre um escudeiro, com um escudo enorme para a proteção do gigante. Mas o que intimidava as tropas de Saul era que o filisteu todos os dias fazia um desafio para lutar com um homem, e entre os soldados e guerreiros de Israel não se encontrava nenhum que chegasse para ele. De facto, este era um costume nas guerras da antiguidade, a luta entre 2 guerreiros inimigos que decidiria à partida o moral das tropas e a inclinação da batalha. O ânimo do exército israelita estava destruído, pois este ultraje do filisteu durava há 40 dias, e nem Saul com a sua pose, nem os filhos de Jessé com a sua altura, nem nenhum outro soldado se atreviam a enfrentar o Golias. E é no meio desta impotência que Davi chega ao acampamento. O pai queria saber notícias dos filhos soldados e manda o rapaz levar alguns mantimentos. Davi não compreende as estratégias de uma batalha. Não é soldado, é só um pastor. Os irmãos não ficam felizes com os queijos e o pão enviados pelo pai. Pelo contrário, na sua frustração, descarregam sobre o rapaz a sua raiva. As tropas começam a alinhar-se para a batalha e Davi olha para tudo o que se passa à sua volta, com a curiosidade dos rapazes da sua idade. O barulho das armas, os gritos de ordem dos comandantes, tudo é novidade para alguém habituado apenas ao balir das ovelhas e ao esvoaçar dos pássaros nas colinas de Belém. E de repente tudo para, porque do outro lado do vale ouve-se o grito de desafio diário do gigante: "Dê-me um homem! Vamos acabar com isto!" A alma pura de Davi sobressalta-se, porque Golias insulta o Deus de Israel, o Deus de seus pais. As mãos de Davi, caídas ao longo do seu corpo frágil, tocam agora na funda e nas pedras que apanhou no riacho. Não pode ficar indiferente diante da blasfémia que sai da boca do monstro filisteu. Tem que fazer alguma coisa, tem que haver alguma solução e faz perguntas. Quer saber o que vai acontecer a quem derrubar Golias. E a sua fala chega até à tenda do rei Saul, cansado, amargurado, praticamente derrotado. Saul, diante da coragem de Davi, despe a sua armadura, coloca-a sobre o corpo jovem do pastor de Belém. Saul não tem como saber que aquele gesto quase impensado é como que uma transferência do seu reino que está a terminar para um outro que irá surgir, mas Davi tira a armadura que lhe colocaram em cima. Não é a sua medida, ainda não. Por agora ele é apenas um rapaz, disposto a fazer o que pode para que Deus seja glorificado. Davi olha ao longe a figura medonha do filisteu, não tem nenhuma ponta de medo, nenhuma dúvida que o Senhor que antes o livrou de um urso e de um leão tem o mesmo poder para livrá-lo daquela criatura iníqua. Pega no cajado pastor que o acompanha sempre, toca mais uma vez na bolsa onde estão as pedras e avança pelo vale ao encontro do Golias. Os seus olhos não estão fixados no gigante. O seu olhar está em Deus, que ele conhece, que ama, que já o ajudou muitas vezes, noutras vezes, sozinho no deserto. Golias repara naquele ponto minúsculo que avança, que corre agora na sua direção. Pediram um homem e é um rapaz que corre para ele, que pausa por instantes para fazer rodar uma funda com uma pedra que sibila, que bate na sua testa, que o faz cair sem sentidos. Davi corre mais um pouco e coloca-se sobre o corpo do filisteu, tira-lhe a espada da bainha e com ela corta-lhe a cabeça monstruosa. O escudeiro já fugiu, os soldados filisteus também eles fogem para bem longe. Quantos gigantes enfrentamos na nossa vida? Situações e circunstâncias que nos drenam a força, pessoas que nos desafiam sem piedade e em vez de os olharmos com coragem, fazemos como os soldados hebreus que limpavam as armas, mas não tinham intenção alguma de enfrentar o inimigo filisteu.
Ficamos nos nossos acampamentos de dúvida, esperando que a situação passe, mas ela volta sempre cada dia mais ameaçadora e mais perigosa. Se fizéssemos como Davi, se nos dispuséssemos a crer em Deus, que já nos livrou noutros dias, se colocássemos a glória do seu nome acima da nossa depressão, se avançássemos com o nome do Senhor nos lábios e a sua palavra no nosso coração, veríamos que o gigante, por mais medonho que seja, é apenas o palhaço num palco que o nosso inimigo montou. O mais incrível desta história, tão contada e tão conhecida, é que o rapaz só usou uma pedra. O treino tinha sido intenso, não era possível falhar um alvo tão grande. A Bíblia diz qualquer coisa como: fiel no pouco, no muito te colocarei. Enquanto lutamos com denodo das nossas pequenas lutas e as vencemos, estamos, sem saber, a preparar-nos para o grande embate que um dia virá à nossa vida. E o mesmo Deus que nos livrou do urso e do leão pode livrar-nos do nosso maior inimigo. Ninguém pode limitar-nos quando o Senhor está conosco e nos dispomos a fazer a sua vontade. Ainda hoje Deus procura pessoas que se colocam à sua disposição, confiantes não nas suas habilidades, mas no nome que é sobre todo o nome, seguros não daquilo que podem conseguir, mas do que Deus pode fazer através deles. Que a próxima batalha que eu vou enfrentar, que tu vais enfrentar, seja ganha com consciência de que o Senhor só precisa da nossa disponibilidade para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Voltamos para a semana, se Deus quiser, com mais um episódio da vida de Davi.